Capítulo 12. Adotando os métodos bíblicos. Apelo à consciência. Não era um programa muito movimentado, talvez por isso atraiu minha atenção. Era tarde e meu dia tinha sido bem corrido. Não tinha apetite para o melodrama da vida de mais alguém. O homem na TV falava monotonamente, e aquela voz gentil e monótona explicava sua arte. Era um pintor. Quando entrei na sala, vi que estava preparando a tela. Você não pode simplesmente começar a pintar, ele falava arrastadamente. Antes da cor, antes da textura, antes dos tons e das atividades de pintar, o artista banha a tela. O banho é o fundo para toda a atividade da pintura. A arte pressupõe o banho. O banho antecede a arte a ser pintada na tela. Este capítulo é similar a este banho. Os capítulos anteriores discutiram a comunicação e a vara. Duas questões, apelo à consciência e foco na obra redentora de Deus, têm estado implícitas em nossas considerações da comunicação e da vara. Estas questões dão forma bíblica e estrutura à nossa criação de filhos. Apelo à consciência. Sua correção e disciplina devem causar impacto na consciência de seu filho ou de sua filha. Deus outorgou capacidade de raciocínio que discerne questões de certo ou errado. Paulo recorda-nos que mesmo as pessoas que não têm a lei de Deus mostram que esses requisitos estão escritos em seus corações a obedecerem à lei. Romanos 2, 12 e 16. Elas desculpam e acusam-se em seus pensamentos por causa de suas consciências. Essa consciência dada por Deus é sua aliada na disciplina e na correção. Seus apelos mais poderosos serão aqueles que atingem a consciência. Quando a consciência é despertada, a correção e a disciplina causam impacto. Duas ilustrações bíblicas elucidam essa questão. Provérbios 23 justifica o uso da vara da correção. O versículo 13 e 14 dizem: Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e a livrarás sua alma do inferno. A vara, porém, não é o único instrumento de treinamento na passagem. Há um outro, é o apelo à consciência. O apelo ardente permeia o capítulo 23 de Provérbios. Não tenha em seu coração inveja dos pecadores. Guia retamente o caminho o teu coração. Ouve o teu pai que te gerou. Compra a verdade e não as venda. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Dá-me, filho meu, o teu coração. A passagem de fato está permeada com um doce e eterno apelo à consciência. Salomão é suave na vara? Não, mas ele entende as limitações da vara. Sabe que a vara chama a atenção da criança, mas a verdade dos caminhos de Deus devem ser plantadas e cultivadas na consciência. A interação de Jesus com os fariseus fornece outro exemplo do apelo à consciência. Em Mateus 21, 23, os principais sacerdotes e os anciãos desafiaram a autoridade de Cristo. Ele respondeu com a parábola dos dois filhos, versículos 28 e 32. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Ao final da parábola, Jesus lhe faz uma pergunta dirigidamente sobre o que é certo e errado. Eles respondem corretamente. Jesus, então, lhe contou outra parábola, a parábola dos lavradores e do dono da vinha. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe e construiu nele um lagar. Edificou uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber o fruto que lhe tocava. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um,
mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes remetem os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será retirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que a respeito dele que Jesus falava. E enquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Mateus 21, 33 a 46. Observe como Jesus apela ao senso de certo e errado dos fariseus. Ele estava fazendo um apelo às suas consciências. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Jesus pede que façam um julgamento, e eles julgam corretamente. Então lhes mostram que havia incriminado a si mesmo. O versículo 45 mostra que os fariseus entenderam a verdade em questão, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Aqui está o padrão. Cristo apela à sua consciência de modo que não consegue escapar das implicações do seu pecado. Assim, ele lida com os problemas na raiz, não apenas nas questões da superfície. As perguntas originais, em Mateus 21, 23, com que autoridade fazes essas coisas e com que te dou essa autoridade, apresentava ser perguntas questionando a fonte de sua autoridade. Porém, tratava-se de um desafio à sua autoridade. A resposta de Jesus delimitou as fronteiras da batalha e ela afirmou que a sua autoridade era a de Deus. Embora não se arrependessem, o desafio à consciência causou seu impacto. Os principais sacerdotes e os fariseus sabiam que Jesus falava sobre eles. Haviam incriminado a si mesmo. Essa é a sua tarefa ao pastorear seu filho. Você necessita fazer da consciência o alvo do apelo, para ajudá-los a lidar com o tema da sua orientação e em direção a Deus. Você precisa ir além da correção do comportamento e abordar as questões do coração. Você aborda as questões do coração ao expor o pecado e apelar à consciência como árbitro oferecido por Deus a respeito do que é certo e errado. Recentemente, um homem nos procurou em estado de grande agitação. Havia observado um rapazinho roubar algum dinheiro da cesta de oferta após o culto. Ele sentia genuína preocupação com o rapaz. Sugeri que ele conversasse com o pai do menino, a fim de que o filho pudesse beneficiar-se da correção e da intervenção do pai. Alguns minutos depois, o menino e o pai pediram para falar-me em meu gabinete. O menino mostrou algum dinheiro e disse-lhe que havia tirado da cesta de ofertas. Ele estava em lágrimas, expressando sua tristeza e pedindo perdão. Comecei a conversar, dizendo-lhe: Carlos, estou muito feliz porque alguém viu o que você fez. Que grande misericórdia de Deus ao providenciar para que você não escapasse disso. Deus lhe poupou de endurecer o seu coração, o que acontece quando alguém peca e sai ileso da experiência. Percebe como você foi gracioso? Como Deus foi gracioso com você? O menino olhou-lhe nos olhos e concordou. Sabe, Carlos, continuei, é por isso que Jesus veio. Jesus veio porque pessoas como você, seu pai e eu temos corações que desejam roubar. Você percebe que é capaz de ser tão ousado e atrevido que rouba até as ofertas que as pessoas estão dando a Deus. Mas Deus teve tanto amor por meninos e homens ímpios que enviou seu filho.
a fim de transformar o coração de meninos e homens e torná-los pessoas que são doadoras e não ladrões. Nessa altura da conversa, Carlos caiu em soluço e retirou do bolso mais um maço de nota que havia tirado da cesta. Ele havia começado essa breve conversa, pronto, a fazer de conta, e devolver apenas a parte do dinheiro que havia pegado. Algo aconteceu enquanto me ouvia falar da misericórdia para com os pecadores ímpios. Não havia acusação no meu tom de voz. Nem seu pai, nem eu sabíamos que havia mais dinheiro. O que aconteceu? A consciência de Carlos foi atingida pelo Evangelho. Algo do que falei ressoou dentro deste coração jovem e enganador. O Evangelho causou-lhe seu impacto na consciência dele. Correção com um foco centralizado na redenção. O foco central na criação de filhos é conduzi-los a uma sóbria avaliação de si mesmo como pecadores. As crianças precisam entender a misericórdia de Deus e que ofereceu Cristo como sacrifício pelos pecadores. Como isso é realizado? Deus precisa dirigir-lhes a um coração como fonte de comportamento e a consciência como juiz dado por Deus para discernir o certo e errado. A cruz de Cristo deve ser o foco central em toda a criação de seus filhos. Você almeja que vê seus filhos viverem fundamentados no rico solo da obra graciosa de Cristo. O foco central de sua disciplina e correção deve ser que seus filhos vejam a total incapacidade deles em fazer as coisas que Deus requer, a menos que conheçam a ajuda e a força de Deus. Sua correção precisa manter o padrão de justiça tão alto quanto Deus o faz. O padrão de Deus é o comportamento correto que flui do coração que ama a Deus e tem a glória de Deus como finalidade única da vida. Tais atitudes não são inatas a seus filhos, nem os pais deles. A disciplina deve expor a incapacidade de seu filho de amar sua irmã com profundidade ou de genuinamente dar preferência aos outros em lugar a si mesmo. A disciplina deve levar à cruz de Cristo, onde as pessoas pecadoras são perdoadas. Os pecados que vêm a Cristo em arrependimento e fé são revestidos de poder para viverem novas vidas. A alternativa é reduzir o padrão ao que se pode esperar razoavelmente dos filhos, sem que sejam privados da graça de Deus. A alternativa é dar-lhes a lei que consiga guardar. A alternativa é um padrão menor que não requer a graça e não os conduz a Cristo, mas ao contrário, move-os em direção aos seus próprios recursos. A dependência de seus próprios recursos os conduz para longe da cruz, afasta-os de qualquer autoavaliação que os forçaria a concluir que estão desesperadamente necessitados do padrão e do poder de Jesus. Falei com muitos pais que temem estar produzindo pequenos hipócritas, orgulhosos e cheios de justiça própria. A hipocrisia e a justiça própria é o resultado de dar aos filhos a lei que pode ser cumprida e dizer-lhe que sejam bons. À medida que vão sendo bem-sucedidos, tornam-se como fariseus, pessoas cujo exterior está limpo, enquanto por dentro estão cheios de sujeira e imundície. A característica do fariseísmo era reduzir a lei a um padrão viável de coisas exteriores que qualquer pessoa autodisciplinada poderia cumprir. Em seu orgulho e justiça própria, rejeitaram a Cristo. A correção e o pastoreio precisam focalizar Cristo. É somente em Cristo que a criança perdida experimenta a convicção do pecado, encontrando esperança, perdão, salvação e poder para viver. Aplicação prática. 1. A que seu filho presta conta? Aplicação prática. A quem seu filho presta conta quando peca? 2. Como você mantém seu filho focalizado de fato de que a obediência aos pais baseia-se na ordem de Deus? Às vezes você fundamenta suas exigências simplesmente em suas vontades e desejos? 3. Você está focalizando sua correção e direção no comportamento ou nas atitudes do coração? Seus filhos pensam em si mesmos como pecadores pelo que fazem ou por causa de quem são? 4.
Qual a diferença entre apelarmos à consciência e enfocarmos o comportamento? Que benefício advém de apelarmos à consciência em vez de ao comportamento? 5. A esperança para filhos pecadores se encontra em Cristo. Como você focaliza a esperança para seu filho na obra de Cristo? De que formas você está colocando isso em prática? 6. Você às vezes surpreende-se gritando com suas crianças de uma maneira que seria impossível parar e orar a Cristo a fim de que Ele os ajude?